Boa tarde para você que está aqui com a gente, mais um Talk Coffee nesse dia 13 de agosto, nessa metadinha da semana. E você, como foi realmente o seu dia? Foi um dia produtivo, um dia fugitivo? Vamos rodar a vinheta? Talk Coffee. Oferecimento, doutora Gisele Barbosa, dermatologia clínica e cirúrgica. Agende agora mesmo uma consulta pelo WhatsApp 11 91488 0344. No fim de tarde, boa conversa merece um bom cafezinho, com ótimos convidados. Começa agora Talk Coffee. Na apresentação, Ana Palmezan. Muito bem, quero agradecer aí todas aquelas que realmente as pessoas que nos acompanham, todas aquelas pessoas que nos mandam recadinhos, que curtam, que multiplicam, todas aquelas pessoas que realmente estão aqui com a gente. E esse é o nosso objetivo, é realmente trazer para você coisas boas. E nós somos multiplicadores de coisas boas, sim. Estamos aí, metadinha aí do mês de agosto praticamente. E quantas coisas já vivenciamos esse ano, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho de um tema que é muito importante a gente parar para conversar, para a gente começar a perceber como está a nossa vida e começar realmente a perceber os sinais onde tudo isso vai acontecendo, né? Já já nós vamos receber a doutora Vera Marinho, que ela é advogada e terapeuta, e vai estar aqui com a gente conversando sobre burnout. E é um tema, gente, que a gente precisa ter um pouco mais de atenção dos movimentos da nossa vida, da situação da nossa vida, quando o nosso corpo e a nossa mente realmente vão sinalizando que algo está acontecendo e que a gente precisa sim buscar ajuda, que a gente precisa sim dar uma paradinha. Então já já fica com a gente que a doutora Vera vai estar aqui no nosso Talk Coffee. E agora ela já está aqui também, a doutora Gisele Barbosa, em mais uma semana, sempre trazendo temas que são temas que fazem realmente a gente aprender, a gente escutar, a gente partilhar, para a gente que realmente possa fazer no dia a dia algo diferente, que a gente possa modificar aí alguns que eu digo, esqueci. Ajuda, Gisele. Dicas. Alguns hábitos que a gente tem e que às vezes a gente acha que aquele hábito, principalmente na limpeza da nossa casa, verdade, esses hábitos são corretos da gente seguir. E às vezes, gente, a gente está fazendo tanta mistureba nesses produtos e que a gente nem imagina o que vai causar. Então hoje, doutora Gisele Barbosa, seja muito bem-vinda. Obrigada, tudo bem, Gi? Ana. Tudo bem? Boa tarde, gente. Boa tarde, tudo bem, gente? Tudo bem. E é um tema que é tão importante, né? Da gente perceber os hábitos, que essa palavra fugiu aqui da minha cabeça. Sim, os hábitos, né, de higiene, de limpeza, né? Eu estou sempre tentando trazer isso para a gente poder levar para a nossa vida, né? Para compartilhar isso, para a gente poder melhorar e evitar algumas doenças fazendo isso. Porque causam uns problemas de saúde causam aí, problemas. Quando a gente realmente começa a utilizar os produtos de limpeza de uma forma errônea, né? Exato. É muito perigoso, né? Algumas coisas que a gente faz e não percebe que aquilo pode te causar problema. E tem até uns memes, né, sobre isso. Eu já vi na internet, eu virei um meme, né? Mas depois eu conto. Né? Que as pessoas misturam, né? E vai misturando, depois vai lavar um banheiro, alguma coisa, ou tá passando mal já, né? Quando termina, vai parar no pronto atendimento. Vai parar. E o pior é que não tem coragem de falar pro médico. Olha. Eu não sei o que me fez passar mal. Só tava limpando. Não fala, nossa, eu comecei a passar mal do nada, tava limpando, comecei a passar mal, mas não falou que misturou, até eu tava comentando nos bastidores, né? O sabão em pó com alvejante, misturou e jogou no banho, não falou nada disso, né? Só fez e o médico, coitado, tem que ficar adivinhando lá. O médico acaba virando, tem que entrar em alfa e tentar puxar, adivinhar o que a pessoa estava fazendo. As pessoas muitas vezes têm alergia, né? Sim. Isso causa um mal aí. Ou desenvolve, às vezes não tem, mas desenvolve, né? Tá. Então, quais são os problemas de saúde, doutora, que esses produtos podem causar? Então, primeiramente tem que lembrar que são produtos químicos. Então, produtos químicos, alguns desencrustrantes. Então, quer dizer, tira a gordura, né? Desencrustante. Então, alguma coisa que vai entrar naquela estrutura química e vai alterar aquilo para líquido e vai tirar da parede ou do chão que você está limpando. Então, tudo isso na pele ou quando a gente inala, porque isso solta, assim,
gás também, né, relacionado quando entra em contato com a água, com algum tipo de estrutura que você está limpando, pode soltar um gás que também pode fazer mal. Então, a gente pode absorver isso pela pele, pode soltar esse gás e pode também ter, às vezes, até ingestão ou até contato acidental, que foi o que aconteceu comigo, contato acidental. Então, assim, são produtos perigosos, a maioria das vezes são ácidos, né? E, às vezes, até álcalis que podem causar problema relacionado tanto a contato quanto a ingestão ou inalação. Porque às vezes vai nas receitinhas, né? A receitinha da internet, a receitinha da vizinha, a misturinha. Ah, não, eu misturo isso e dá certo. Só que às vezes dá certo para o outro, não dá certo para você. É perigoso demais, né? Porque tudo tem pH, você não sabe do que é aquele composto, tá, aquela química que está ali, quando misturar com a outra química, será que aquilo não vai ficar ácido, pode te queimar? Será que aquilo não vai ficar um álcali muito básico, muito baixo o pH e pode te queimar? Porque assim, o grande problema da química, aliás, professor de bioquímica, eu não sinto sua falta. A bioquímica e a farmabioquímica é uma coisa muito difícil, que a gente não consegue entender. Então, o cara estudou só aquilo, sobre pH, sobre essas misturas. E isso vai levando, ao você misturar, você forma um novo produto. É verdade. Você formou uma nova química uma nova ali. Reação, e aquilo vai fazer o quê na sua pele? Quando era o anterior, talvez não faria nada, mas na hora que você misturou outra coisa, você não sabe mais o que aquilo se transformou. Né? Então, é perigoso. E ainda mais assim, a gente também tem que tomar cuidado, porque na própria pele, as rachaduras, né, os cortes, que eu já vi pessoas assim, de uma mistura, a mão, não pôs luva, nada. Até sangra. Isso, e sangra. Sangra. A dermatite fica tão forte, né? A dermatite de contato é tão forte, às vezes a pessoa nem é alérgica. Mas na hora que ela fez aquela reação química ali que ela inventou, né? O que ela viu na internet, no blogueiro, né? No YouTube, ela acaba transformando aquele produto em uma reação muito forte e acaba levando, sim, a lesão grave na mão, né? Porque no frio a gente vê muitas pessoas que elas têm alergia à água fria, muitas vezes, né? E que vai estourando, né? Vai cortando, a água corta, né? Essa água fria, né? Desidrata. Então você imagina realmente, né? Como que não é com um produto químico, né? O pH da pele normal é 5. Então, assim, tudo que você faz que mude isso já é risco de lesão. Olha. Já começa por aí. Né? Então, a gente está falando de limpeza, mas também produto, por exemplo, de beleza, um sabonete de limpeza de pele, facial, ou até mesmo uma maquiagem, pode mudar esse pH e levar a uma formação de uma dermatite. Então, assim, todo produto que a gente aplica, tanto na pele, no cabelo, tudo isso causa reação, né? E é perigoso. Então, por exemplo, a pessoa pode se intoxicar. Intoxicação. Então, não precisa ingerir para se intoxicar. Só o contato, a pele absorve tudo, gente. Ela é uma barreira, uma protetora, mas tem coisa que ela acaba absorvendo, né? Tudo absorve, tudo absorve. Então, absorver um produto químico que aquilo ali vai fazer mal para você, você vai se intoxicar. Então, a gente, por exemplo, na medicina do trabalho, que a minha primeira especialização foi em medicina do trabalho. Então, na medicina do trabalho, alguns trabalhos que a pessoa faz, ela utiliza produtos, por exemplo, fertilizantes ou até mesmo veneno para agropecuária. Isso. O produtor polivalente, né, rural, ele acaba usando aquele produto e isso pode entrar na pele e a pessoa tem que estar sempre fazendo um exame, até o nome é a colinesterase, para a gente ver se esse veneno não está se acumulando no sangue, porque ele vai trabalhar com aquilo todo dia. Olha. Então, isso daí é perigoso. Então, a intoxicação faz parte não só da parte trabalhista, mas se a pessoa é do lar, gente, do lar também é trabalho, vamos falar a verdade, né? A pessoa é do lar, está entrando em contato com aquela química, ela pode se intoxicar, se ela não usar da forma correta. Mas você sabia que eu tenho, né, até de pessoas próximas, né, que a pessoa faleceu por inalar o produto que ela trabalhava com o produto do cabelo, que ela era uma profissional do cabelo. E de tanto inalar, que está fazendo, né? No cabelo do outro lá. Faz tempo de isso. De tanto inalar, faz o tempinho. Antigamente o produto era mais forte mesmo. Mas não é tanto tempo, não. Ah, é? De tanto inalar e não usava máscara, não se cuidava nessa parte. E foi indo anos lá, fazendo lá, né? As progressivas da vida, as coisas que a gente faz. Todas as químicas, né? Isso, as químicas. Ela desenvolveu um câncer raro no pulmão
Exato. E que assim, gente, foi embora rapidinho. Porque isso vai para dentro, é isso. absorvido. E assim, a situação de sofrimento dessa pessoa, assim, muito rápida, né, que aconteceu, foi muito triste. E aí até os próprios médicos falaram, né, foi tudo devido aos produtos químicos que ela foi inalando na vida. Então, isso é uma doença relacionada ao trabalho. Então, gente. É uma doença relacionada ao trabalho. E isso quase não é falado no Brasil, né? Não é falado. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, gente, mesmo você sendo do lar, leva isso como uma doença relacionada ao trabalho. Porque você está trabalhando na sua casa. Você pode não estar sendo remunerada para isso, mas que é um trabalho, Então, a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Né? E quais são os cuidados, então, doutora, que nós podemos ter? Então, só voltando um pouquinho, outra coisa que a gente pode ter é queimadura. 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 Então, igual você falou, a parte de inalar pode ir para o pulmão, a pessoa pode ter problemas respiratórios. Queimadura, às vezes é tão ácido que queima. Que foi o que aconteceu comigo? Eu vou contar meu caso antes de eu te responder isso. Assim, gente, olha, a minha mãe, de vez em quando ela fica lá em casa, e aí ela quis me ajudar, porque eu tenho um banheiro lá no lado de cima que vive entupindo. E aí ela colocou aquele limpa tudo, esqueci o nome daquilo, que coloca no banheiro e você deixa aquilo lá por algumas horas e depois você dá descarga e vai tudo embora. Ele vai derretendo, derrete até o cano, né? Eu não gosto muito daquilo, que até o encanamento derrete. A gente não sabe o encanamento da casa, como é que foi colocado. Não é bom, por exemplo, se você aluga uma casa, você não sabe como é que foi feito o encanamento, não é bom usar essas coisas. Mas ela é de certa idade, é o que fazia e ela fez. E aí ela colocou isso, ela acordou tipo 5 horas da manhã e era um domingo. Acho que ela pensou, vai todo mundo acordar mais tarde, daqui a pouco eu dou a descarga, né? Ninguém vai... Gente, eu fui fazer xixi. Quando eu fiz xixi, sobe um pouco, né? Espirrou. Gente, minha bunda queimou todinha. Queimadura, Ana. Meu queimadura, Deus do céu, eu não sabia. Eu comecei a sentir aquele calor, eu falei, gente... O que está acontecendo? A reação do produto químico. Mas foi de encostar, não foi depois, foi na hora, foi imediato. Porque a soda cáustica, que é o que tem nesse produto, ela é álcali, ou seja, ela é básica, mas ela é extremamente queima a pele, né? Gente, meu bumbum ficou todo queimado, toda aquela região que a gente senta para fazer xixi, né? E eu não sabia o que era. Então, na hora, foi uma reação de imediato, eu fui me lavar. Então, eu lavei, tomei banho, né? E aí eu falei, mãe do céu, eu fui fazer um xixi, mas eu me queimei todinha. E minha mãe, é porque eu joguei soda cáustica no banheiro. Então hoje a gente dá risada, eu virei meme da soda cáustica no banheiro. Mas a gente proibiu hoje soda cáustica na minha casa, porque imagina se fosse uma das crianças. Queimadura em região de genital é uma queimadura grave. Tanto é que depois, no meio do dia, eu tive febre. É gravíssimo esse tipo de queimadura. Claro que foi coisa pequena, foi pinguinho, né? Mas e se fosse numa das crianças? Eu tenho uma criança de 5 anos. Podia ter sido grave. Isso podia ter virado hospital, gente. Então, assim, o que eu proibi? Proibi na minha casa soda cáustica. Se entupir, a gente chama alguém para desentupir. Isso mesmo. Eu prefiro gastar nisso do que o risco de problema. A diversidade de produtos que são bons, né? Nós que temos, não tem essa necessidade não tem essa necessidade né? mais, não precisa disso. Mas que as pessoas mais antigas até, né? Exato. Tudo resolvia com essa situação, porque era isso que realmente tinha, Ia né? fazer sabão para lavar roupa? Então, usava soda com não sei o quê, com gordura. Então, é o costume deles, né? Claro então, que eu não culpo ela pelo que aconteceu. Ela não imaginava que eu ia fazer xixi naquela hora. Mas, assim, foi um risco muito grande. Aconteceu comigo, gente, que sou médica. Imagina se uma pessoa que, às vezes, não tem muito conhecimento, usa uma coisa dessa e alguém pode se... É isso mesmo. Outra coisa, o risco da pessoa se intoxicar também, se queimar com suicídio, né? Então, eu já vi gente tomar soda cáustica para tentar o suicídio e isso vai queimando, imagina. Lógico. Vai queimando, então é muito grave. Quando eu estava na faculdade, faz um pouquinho só de tempo atrás, bem pouquinho, uns 19 anos, e aí e a gente teve um caso desse, uma menina de 15 anos tentou suicídio com tomar soda cáustica, né? Então ter isso em casa não é bom. Não. A gente teve que fazer todo um processo cirúrgico, uma coisa bem, bem difícil. Então você que está nos acompanhando, né? A gente também tem que olhar com carinho para nossa lavanderia, né? Para aquilo que a gente tem, os produtos que você armazena, que você compra, os produtos que você usa. Então, assim, é importante também a gente olhar, né, o bem-estar da nossa casa no todo. E olhando, olha, hoje tem uma diversidade
diversidade de produtos, né? A gente vai no mercado, vai em alguns lugares aí que vendem produtos de limpeza, é uma diversidade tão grande, são coisas tão legais que a gente tem, né? Até acessórios, produtos, enfim, objetos para você utilizar. Tem um negócio na Shine que desentope, você compra um caninho, ele parece uma pistolinha. Ele é um caninho bem fininho, parece uma mangueirinha, sabe, de molhar planta, mas ele é assim, você enfia isso e aperta, ele faz, ele gira, vai tirando os cabelinhos que estavam presos ali no vaso sanitário e desentope, gente, é maravilhoso aquilo, é tão legal. Então, e aí é maravilhoso e pronto, acabou. Passar, não precisa desse risco, né? Ter isso em casa. Imagina uma criança comer uma coisa dessa, porque tudo que é álcool, tudo que é álcali é doce, sabia? Então. O álcali é doce. O ácido, ele é amargo, azedo, mas o álcali é doce. A pessoa pode chupar isso e acabou, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? E aí, quais são, então, além desses cuidados, quais são outros cuidados, doutora? Então, primeiro, evitar comprar. Já começa por aí. Já começa. Já é um grande Sempre ler o rótulo. Viu, Marcinha? Sempre ler o rótulo. Nunca deixar de ler o rótulo do produto, tá? Nunca misturar, fazer misturinha. Isso validade jamais. também é importante, né? Validade, né? Venceu, joga fora. Gastei caro, joga fora. Joga fora. Mas foi tão caro. Faz parte do seu bem-estar você se cuidar dessa forma. Foi tão caro, né? Sempre quando você utilizar um produto mais forte, você deixa um ambiente mais ventilado para que isso não inale, né? Você vai lavar aquele banheiro com uma coisa mais desencrustante, aqueles limpa-limo e tal, aquilo ali é muito pesado, muito forte. Então, abre todas as janelas para que você não inale o vapor que isso pode produzir, né? E sempre utilizar o equipamento de segurança, como a moça lá do salão, né? Usar a máscara, né? Usar o óculos, usar uma luva, gente. Ah, mas eu vou gastar dinheiro com isso. Não, querida, você vai investir dinheiro em você. É o investir em você, o cuidar de você. Eu faço anos isso, nunca deu problema, mas o problema vai estar lá na frente. Exatamente. É o acúmulo de química, né? Às vezes. Às vezes não é imediato, igual aconteceu comigo. Às vezes é uma coisa que se acumula e vai causar problema depois. É isso mesmo, né? Muito bem, doutora Gisele, tá vendo? Quantas informações, gente. Isso é tão bom, né? A gente realmente multiplicar isso para outras pessoas, né? Onde as pessoas podem te encontrar? Gente, @DRA_Gisele Barbosa, no 1190, vou falar devagar, tá? 914880344. Diz me falar assim, você fala muito rápido, a gente é que eu sou muito elétrica. Então, mas tem na descrição tá na descrição do vídeo, exatamente. Isso. Então, precisando da gente, entre em contato. Eu tô ali no Patriani Office, na sala 402, no Torre Itália. Tô aguardando você, vem comigo. Se você teve uma queimadura acidental, eu consigo te ajudar na cicatriz. Quero solucionar o seu problema. E se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato também com a rádio, que eu tô aqui à disposição para vocês. Ai, que linda. Muito bem, Gi. Que tenha aí uma abençoada noite, semana. Logo aniversário tá chegando. Gente, vai ser meu aniversário, melhor mês do ano. Melhor mês do ano, tá certo. Até semana que vem, Beijo, Gi. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. É isso mesmo, gente. O quanto a gente precisa, né? Nos cuidar e cuidar também do ambiente que a gente realmente vive, tá? E falar em cuidado, já, doutora Vera Marinho tá aqui com a gente pra gente conversar aí um pouquinho sobre burnout. Ana, eu quero também dar os parabéns pra Marcinha. Marcinha foi seu aniversário no dia 10, ó, a gente te ama. Feliz aniversário, Deus te abençoe. Marcinha, beijo. E que você continue, né, sendo essa pessoa que aguentando tem tanta paciência com a gente, né? Olha, é uma menina de luz, iluminada, né? Maravilhosa. Muito bem. Beijo grande, Marcinha, ela tá aqui, tá, gente? Ela tá aqui do nosso ladinho, né? Muito bem, já aqui com a doutora Vera Marinho. Muito bem, e aqui hoje eu estou muito feliz em recebê-la, né? Que vem aqui partilhar um pouquinho desse assunto que a gente precisa olhar com carinho. A gente precisa olhar com carinho para o nosso corpo, para a nossa mente, para a situação que a gente vive. E hoje nós vamos falar de burnout, né? Então, assim, quantas pessoas você conhece da sua realidade que também estão passando por isso, né? Ou quantas pessoas realmente você conhece que muitas vezes pode ser você, né? Que está passando aí por essa realidade, por essa situação, por esse desafio na sua vida. Então é com muita alegria que hoje eu recebo a doutora Vera Marinho. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ana, pelo convite. Agradeço estar aqui mais uma vez. É sempre um prazer e uma honra estar do seu lado. Que bom. E nesse ambiente tão acolhedor, né? A produção
O estúdio tá lindo, Tá lindo, maravilhoso. né, você veio no nosso primeiro, né? Olha só. Exatamente. Então, assim, é sempre uma honra estar com vocês aqui e poder contribuir com alguma coisa, né, para a população. Isso é muito bom. Tudo bem, a alegria é nossa, né? Eu que agradeço. E você com tanto conhecimento do seu dia a dia, no conhecimento que você busca como advogada, como terapeuta também, então isso faz parte também desse multiplicar, desse movimento que a gente tem de multiplicar coisas boas, né? Sim. Pra gente poder ajudar as pessoas, sim, né? Eu acho que não só o conhecimento, a prática, né? Também. A prática nos traz muita coisa do dia a dia. E terapeuta, né? Na verdade, nós somos curadores de nós mesmos também. E a gente busca, né? E o advogado também não deixa de ser um curador, né? Ele está sempre querendo solucionar, ajudar alguém. Então, é verdade. Também é uma cura que ele exerce. Porque todos que procuram estão precisando de ajuda, né? Muito bem. Vera, o burnout, enfim, é somente sobrecarga de trabalho? Então, o burnout, a princípio, ele é reconhecido pela OMS, né, Organização Mundial de Saúde, como um problema de saúde pública. Olha. E ele é tratado e nomeado como uma doença ocupacional. Tá. Então, tecnicamente, é isso. Ele é uma doença ocupacional. Mas isso não significa que outras áreas da vida não podem acometer o indivíduo de um burnout. Por exemplo, ele está numa situação de estresse, com problema familiar, de saúde, um tratamento de um parente com câncer, por exemplo. Ele está num casamento abusivo. Um empresário que é dono de uma empresa, que aí ele não vai entrar numa doença ocupacional, mas ele é um líder, ali é dono de uma empresa, tem que lidar. Né? É uma sobrecarga. Então, mas ela é considerada tecnicamente como uma doença ocupacional, tá? Mas existem sim muitos casos, inclusive que o indivíduo ele está cuidando de um parente, ele cuida, aquele parente pode até se recuperar ou vir a falecer. No momento que a descarga energética termina, parece que a alma e o corpo entende. A pessoa vai lá e cai. O indivíduo cai e começa a entrar na fadiga crônica, e aí ele vai procurar auxílio médico, ele vê que ele está sofrendo de um burnout. Porque ele se dedicou, ele entrou de cabeça, doou todo o seu amor. Momento, doou todo o seu amor, toda a sua dedicação, achando que não ia ter nenhuma consequência. E tem. E muitas vezes, só pegando esse seu gancho, é cuidar de quem cuida, né? Porque quem cuida, às vezes, não é olhado. Com certeza. Né? Por isso que muitos médicos, hospitais, na hora que a pessoa está passando por um tratamento médico, pede para que os parentes também tenham auxílio psicológico, né? Tratamento. Mas, como a gente sabe, né? Muita gente não procura, né? Fica de cabeça só na doença do parente e se acha autossuficiente para dar conta do recado. E nós somos seres humanos, né? Temos um corpo físico, biológico e bioquímico aí que vai ter consequências na parte hormonal de qualquer jeito. Com certeza. E com a mulher também, né? A mulher, acredito que o burnout muitas vezes está muito relacionado com essa parte feminina, né? Porque a mulher ela tem uma sobrecarga muito maior de tarefas dentro de um lar. Não é vista. E ela sofre muito mais. Gente, assim, a dinâmica do dia a dia de uma mulher, né? Do trabalhar, ela do já acorda filho, fazendo tudo. Ela já acorda fazendo tudo. E muitas vezes sozinha. Administrar a família, administrar a casa, administrar o trabalho, né? Administrar o marido, às vezes uma mãe que está doente, então tem muitas coisas que sobrecarregam. É verdade. A mulher. E a gente, até nesse mês de agosto, né? O mês dos pais, enfim, mas tem muita mulher que é pai e mãe, né? E essa sobrecarga, né? De cuidar dos filhos, de cuidar da casa, de cuidar do trabalho e de pensar mil e uma coisas, né? De sustentar aquela família, de ter essa sobrecarga. E muitas vezes ela não é vista, ela não é ouvida, ela não é realmente olhada com mais ternura e tem uma sobrecarga diante disso. E aí, nossa, vai ter N problemas que vão vir, né? Seria importante, principalmente a mulher, cuidar do autoconhecimento da terapia dela. E que aí entra a gente, né, Vera? Com certeza. Se toda mulher se desse isso de presente, por ela lidar, não ter tanto conflito na casa dela, não ter tanto estresse, se entender. Assim como todo ser humano, né? Qualquer ser humano, mas a mulher essencialmente... E são as que mais procuram, né, São Ana? as que mais procuram. Os homens são os que estão começando agora, né? Sim. A gente já recebe bastante, né? Já esse movimento masculino nas terapias, né? Mas a mulher, gente, isso faz parte do amor próprio, né? De você se olhar um pouquinho, né? De falar, opa, peraí, agora é a minha vez, né? Porque senão nunca, né? Nunca vai chegar a vez dela, né? Com certeza. De tantas coisas que tem para fazer. Com certeza. Né? Muito bem. E
As pessoas também, tem esse outro lado também de personalidade, muitas vezes, das pessoas, né? As pessoas que se cobram demais, né, Vera? A autocobrança excessiva já Isso. traz uma busca interna de resultado. E quando a pessoa ela tem uma autocobrança, ela tem o quê? Uma exigência, um perfeccionismo. Ela quer que a coisa saia do jeito dela, né? E quando a coisa não sai, a expectativa não é atendida, essa pessoa tem uma descarga de adrenalina, de cortisol, de problemas no corpo dela, porque ela não aceita ajuda, ela não aceita errar. Ai, que delícia. Café do Eduardo, tá? Muito obrigada. Ela não aceita ajuda, ela se cobra demais, ela quer perfeição, ela quer entregar, ela quer ter resultado. Só que essa autocobrança, nós não temos controle de nada. Não temos controle. E a pessoa vai se cobrando, esquecendo novamente da parte corporal, da parte física. E vai entregando, e vai entregando, e vai entregando. E não vai nem fazer exames médicos. Não se cuida, né? Porque, por exemplo, Ana, é importante aqui mencionar a parte química do que acontece com o burnout. Porque muita gente, é uma doença muito difícil de ser identificada, gente. Muito difícil de ser qualificada na justiça. Agora que a NR1 está sendo implantada, porque eu vou te dar os números de estatísticas do que está acontecendo. Então, o que ocorre? Para ela ser identificada e diagnosticada, existe uma pesquisa médica muito grande, que é a parte bioquímica do hipotálamo, que mexe com a parte hormonal. Nós temos uma glândula adrenal. Essa glândula adrenal ela é responsável por soltar o cortisol no organismo, que é o que dá energia, que dá impulso, que é aquela coisa assim, por exemplo, você está num estresse, alguém vai te assaltar, você vai com tudo, aí você tem aquela descarga de adrenalina, aquele estresse, uma cobra, você viu uma cobra, toma aquele susto, ou toma um impulso, mas aquilo é defesa, é normal. Esse tipo de estresse é normal, esse tipo de eliminação de hormônio no nosso organismo é saudável. Depois de uma situação, né? Até o término de um relacionamento. Também, você ficar uns dias mal, meio depressivo. Luto, é o seu momento. Você, como terapeuta, sabe bem disso, né, Ana? É o seu momento, é o seu luto, para aquela situação. Exatamente. Que aquilo, né, no decorrer dos dias, dos meses, vai passar. Vai passar. Né? O que acontece com o burnout, que é o esgotamento crônico das células e da parte bioquímica? O cidadão, ele vai entrando todo dia numa situação de estresse crônico com o trabalho, vivendo aquilo todo dia, mas de forma gota a gota, contra gota. Ele chega em casa, ele começa com pensamentos negativos, ele começa com a baixa autoestima, ele começa a se preocupar com os boletos. É aquele trabalho que todo dia é estressante, ele tem que pegar ônibus, transporte público difícil para ir trabalhar. Ele chega no trabalho dele, ele tem um dia difícil com um chefe, às vezes tóxico. O julgamento, a cobrança. A cobrança interna por resultados, né? De ter alguma coisa na vida, de comprar um apartamento, de comprar um celular. De pagar o boleto mesmo. De pagar os boletos, momento, comprar um celular mais moderno, porque a tecnologia está acelerando muito isso na vida da pessoa, então, e a pessoa não está percebendo. E o que acontece com esse cortisol? Ele começa a desequilibrar essa glândula, né, que é a adrenal, e o que ela tem a função de jogar energia para as células, que é a ATP. Não jogando essa energia para as células, esse indivíduo entra em desequilíbrio. Ou ele fica sem nada, ou ele fica com muito. E aí é onde ele para, ele pifa de vez, ele tem uma fadiga crônica, ele para, ele entra numa... Ele fica estatelado. Teve aquela jornalista que está fazendo várias entrevistas, a Isabela Camargo, ela parou no meio da entrevista dela. Literalmente ela ficou... Por quê? Por conta dessa falta química que existiu dentro do corpo dela. Então, o estresse crônico, o burnout, a pessoa que tem muita cobrança, que ela vai se cobrando, ela vai entrando nessa deficiência, o que acontece? Ela não percebe que está tendo um processo bioquímico dentro dela de perda de energia. Ela tem que dar conta para ela. Ela tem que dar conta e ela vai fazendo, E o que acontece? A pessoa só percebe isso quando ela tem ajuda no autoconhecimento. É isso mesmo. Numa terapia. Quando ela consegue se perceber, quando ela consegue se olhar, falar, peraí, acho que eu estou fazendo demais, eu estou dando demais, ou eu estou preocupada demais com isso não tinha necessidade. Enquanto essa pessoa não consegue cair a ficha para ir para uma terapia,
ou conseguir buscar uma ajuda psicológica também, ela pode parar num nível de burnout. E a dificuldade de tratar essa doença é porque ela tem vários níveis. Então, ela é muito difícil, até dos médicos, interpretar. E tem que ter bons médicos, porque essa parte bioquímica é muito importante. Fazer exames clínicos, né, de sangue, verificar esse acompanhamento. E com profissionais bons, né, também, né? Que possam também enxergar essa pessoa. Exatamente. Né, que realmente está precisando de ajuda. E aí desequilibra tudo, a parte diabética. Tudo. Né? Tudo. A pessoa, e ela não vai cuidando, e uma coisa vai desencadeando a outra, vai desencadeando e Vera, a outra. Como é importante, né? Esse equilíbrio, gente, do corpo, da alma e da mente, né? E tá tudo bem da gente ser vulnerável muitas vezes, né? De você falar assim, olha, aqui eu não consigo, né? Até aqui eu vou, depois eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Então, assim, essa cobrança dentro, né? Do seu trabalho com as pessoas, eu tenho que ter resultado, né? Sim. Então, essa autocobrança... A aceleração do mundo está muito grande, Ana. Né? Então, mostrar a minha vulnerabilidade para ela, imagina, ela não vai aceitar. Exatamente. E com essa aceleração, eu falo que essa é a doença da aceleração. É verdade. Porque nós, antigamente, desligava o telefone, ia para casa, descansava, tinha fim de semana. E hoje não, Hoje, com o celular, com as tecnologias que são maravilhosas, nos ajudam muito, o WhatsApp, redes sociais, só que nós não estávamos preparados. Não. O ser humano não estava preparado para tanta tecnologia, para tanta informação. E para tanto trabalho e para tanta mudança. O próprio planeta está acelerado, Sim. né? As horas, a gente corre o dia todo para dar conta, né? De 1 hora, de 24 horas, de fazer o que tem que fazer, entregar o que tem que entregar. E se nós não começarmos a colocar limites e nos policiar, todos nós. Vou te dar as estatísticas, Ana, de como está o brasileiro. A cada 4 brasileiros, em cada 4... 1 em cada 4 está sofrendo com burnout. 1 em cada 4. 1 em cada 4 brasileiro. O Brasil tem 30% dos trabalhadores brasileiros sofrendo burnout. 30% da nossa população brasileira. Gente. A gente está em segundo lugar, a gente só perde para o Japão, que está em primeiro lugar. Que são um povo como? Que eles se cobram muito. Sim. Eles querem perfeição. Sim. Eles são muito bons no que eles fazem. Mas é um povo que se cobra muito. Por isso, eles estão em primeiro lugar no estresse crônico, né? No burnout. O Brasil está em segundo. E por que nós estamos em segundo? Se nós somos o país do carnaval, do samba, da emoção, como você falou outro dia. Então, né? Que a gente numa live. Samba por fora, mas chora por dentro, né? Exatamente. Então, assim, o quanto a gente precisa se olhar, gente. A gente precisa pedir ajuda, a gente precisa reconhecer isso. E o brasileiro, ele é emocional. Isso. Ele não está preparado para as frustrações. Porque ninguém não é uma cultura preparada. A gente não sabe perder. E a gente também não sabe se planejar, se organizar. Também. E o japonês, ele até tem mais isso. É que eles têm um sistema crônico de cobrança por perfeição. O brasileiro não, ele é emocional, ele sente mais. Eu não consegui isso aqui, ele se frustra, ele entra numa depressão, ou ele trabalha demais até atingir aquele resultado. E ele não procura um tratamento de emoção, um tratamento dessa emoção negativa. Onde ele vai se tratar? No boteco, bebendo, se divertindo. Ele acha que ali ele vai relaxar. Quando ele deveria ir para uma terapia se autoconhecer. E o quanto esse autoconhecimento vai fazer ele também aprender a dizer não. Né? Não posso, não dá, não sei. O brasileiro não sabe dizer não. Mas e aí? Né? Então, assim, um não pra gente é tão produtivo, porque você está falando não para o outro, você está falando sim para você. E a terapia nos ensina a fazer isso com consciência desse posicionamento e com amor. E com amor, porque gente, você não está dizendo não porque você não quer fazer, mas porque você está se priorizando, você está se amando, se colocando em primeiro lugar e olhando para a tua saúde mental, emocional. Isso é muito importante. E a gente só aprende isso na terapia, viu, Ana? Porque é onde eu fui aprender também. Então, porque mas eu também não sabia dizer não, né? Mas você sabe que antes de eu me tornar terapeuta, lá atrás, enfim, né? Quase 20 anos atrás, enfim, eu comecei porque, assim, essa autocobrança, essa perfeição, tem que dar tudo certo, não pode dar nada errado, né? Eu era assim. Você tem que ser o melhor no que você faz. Isso, então assim, ninguém pode dar motivo para falar de você. Você tem que ser você não pode mostrar que você não sabe. Você tem que saber, você tem que fazer, né?
E aí eu comecei, Vera, com uma dor de estômago muito forte. Então eu tomava água, o estômago doía. E aquela dor de estômago, dor de estômago, dor de estômago. Fui procurar um profissional, enfim, fiz os exames. E aí quando ele abre os exames, ele fala assim, Ana, você está a um ponto de desenvolver uma úlcera. Né? Isso daqui tudo é o seu estresse, é o seu nervoso e tal. Eu saí aquele dia do consultório, sozinha, eu nunca me esqueço, lá em Santo André, lá em São Paulo. Eu olhava para o céu, eu chorava, eu falava assim, não, mas eu não nasci com isso daqui não vai ficar em mim. Que consciência você já tinha. E aí, né? Eu comecei, então, a buscar realmente uma terapia, a buscar um tratamento alternativo, enfim, para mim poder lidar com as minhas emoções, para mim saber que realmente eu podia ser vulnerável, Vera. Eu podia falar que eu não quero, que não dá, que eu não sei, que eu preciso de ajuda, né? Que eu não sou a super mulher para pegar tudo e todos e resolver. Não. Então, assim, essa humildade também de reconhecer que até aqui tudo bem, mas que... Né? Eu também tive uma situação parecida. Eu era chefe de escritório, aí comecei a ter uma úlcera por estresse. Imagina, chefe de um escritório de advocacia com 19 anos. Então era muita pressão para uma menina, né, que estava começando. Mas eu fui buscar na espiritualidade. Eu demorei um pouco mais para chegar na parte de terapias. Só que eu fui muito bem cuidada e também fui me cuidando e lidando. Eu falei, não, eu não quero fazer endoscopia, eu vou aprender a comer, porque eu comia muito rápido. Para dar conta de voltar para o trabalho. Isso, 15 você minutos. Você mastigava a comida e voltava. Engole, né? Aí você começa a ter problemas gástricos, não tem jeito. Aí, Ana, pra você ter uma ideia, continuando aqui, o Brasil hoje, ele tem 136% da população afastada por burnout no INSS. É muita Foi por gente, isso né? que foi criada a NR1 para regulamentar essa prática de cuidados psicossociais, psicológicos e do ambiente de trabalho para essas pessoas que estão passando por essa dificuldade, esse estresse crônico dentro do ambiente de trabalho. 136% do afastamento. Né, gente? Porque se não fosse isso, não acontecia essa NR01. E que nem foi implantada ainda, né? Ela nem foi implantada, ela vai começar a ser implantada o ano que vem nas empresas. Eu acredito que vai ser uma implementação muito difícil ainda no começo, porque as grandes empresas é muito fácil, Ana. As pequenas, aí que tá. Já temos algum problema. Então, porque aí eu acho que é só lá em cima, nas grandes que precisa. Imagina que na minha empresa vai precisar, tá entendendo? Uma empresa com 10 funcionários é a que mais precisa, então, que é os pequenos. Imagina que eu vou gastar com isso, né? Então, ainda a gente tem essa mentalidade, né, de achar que, imagina, isso aí é frescura, isso aí não precisa. Exatamente. Né? Então, assim, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Então, você que está aqui nos acompanhando no nosso Talk Coffee de hoje, olha quantas informações muito importantes com a doutora Vera Marinho aqui. Gente, nós precisamos nos olhar com ternura, sim. Nós precisamos olhar para a nossa situação, para a nossa vida. E nós somos um tripé, o corpo, a alma e a mente. O quanto é necessário cada vez mais a gente se olhar. Então, você que está nos acompanhando, curta aí o nosso programa, escreva, deixa nos seus comentários. Você já passou por essa situação? E mande aí o seu recadinho no nosso WhatsApp da rádio 91485-1246. 91485-1246. Vera, nos escritórios de advocacia também tem? Bom, as áreas mais afetadas são a advocacia, a área da saúde, a área de telecomunicações. Né? Você vê jornalistas toda hora caindo aí no meio da televisão, no meio do palco, porque a área da comunicação de informação também é muito desgastante. O pessoal dos hospitais, o que passaram na pandemia, muitos caíram depois. Muitos. Eles deram conta, eu tenho conhecimento de colegas que trabalhavam no Hospital das Clínicas, eles deram conta de segurar todo mundo, de cuidar de todo mundo, mas quando terminou... Aí cai, né? Aí caiu em burnout, não tem como, entendeu, Ana? Então, área da saúde. E a área do trabalho, da advocacia, o que eu tenho para te dizer, né? Eu tenho 25 anos de formada e trabalho em escritório de advocacia desde os 17. Olha, então, são mais de 30 anos. É, uma vida. Uma vida. O que eu vejo dentro do escritório de advocacia? A pressão é muito grande, a cobrança é muito grande por soluções. Só que, e advogado se considera um salvador do cliente. E nós não somos salvadores do cliente. Nós somos facilitadores de soluções de conflitos. E até a gente ter consciência disso e se colocar nesse papel... Porque é cobrança, né? É bem demorado. Claro, os escritórios grandes cobram. Quem trabalha sozinho tem
uma carga também muito complicada, porque ele tem que dar conta de fazer reunião, fazer audiência, tudo sozinho, não tem ninguém para ajudar. Às vezes tem dificuldade de ter alguém para ajudar pela alta cobrança até que ele tem, o profissional. Quando você está em escritórios grandes, mais ainda, porque você entra num horário e sai, não tem hora para sair, e ganha salários irrisórios e tem que dar conta, é uma competitividade muito grande, né? Eu, Ana, desde 2002, quando meu filho nasceu, eu pedi a conta de um grande escritório e falei, não, eu não quero isso para minha vida, porque eu via a competitividade dentro daquele escritório e a carga excessiva de trabalho. E sem crescimento. Eu falei, eu não acredito que existe uma advocacia dessa forma, eu quero uma advocacia mais humanizada para minha vida. Eu acredito que eu posso ajudar as pessoas de uma outra forma. Eu já tinha isso dentro de mim. E aí eu fui para uma advocacia solo. Foi maravilhoso, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hoje eu estou aí em carreira solo sozinha. Não vou dizer que eu não tenho estresse, porque temos, claro, não tem como. Mas o que acontece? O direito sistêmico, no ano de 2020, quando veio a pandemia, me ajudou muito. Muito. Porque o direito sistêmico, ele me colocou, ele me posicionou. Que é aquele negócio que a terapia faz. Você não precisa ser salvador de ninguém. Você pode dizer não. Você não precisa dar conta de tudo, né? Libertador, você né, Vera? Você está ali para ajudar a solucionar um conflito, não para salvar as partes. Quem vai resolver o problema das partes são elas. E o judiciário. Você é só um facilitador, você é só um operador do direito, né? Porque, assim, ao longo dessa carreira também, eu vi muita gente sofrer burnout. Tive colegas que estavam no meio de uma reunião e caiu, teve convulsão na sala, no meio de uma reunião. E aí isso foi passando, essa pessoa não foi tratando, ela continuou com a carga horária dela violenta de trabalho, né? Quando foi agora, depois da pandemia, 2020, 2021, ele teve um burnout na sala do escritório dele. Ele parou. Teve uma fadiga crônica, estava digitando, começou a digitar tudo errado, as palavras todas trocadas. O estagiário viu e falou, não, tem alguma coisa errada. O doutor não está bem. E ele não percebia o que ele estava fazendo, ele achava que ele estava trabalhando normal e escrevendo tudo errado. De repente, ele estatelou, levaram ele para o hospital, ele teve um AVC isquêmico. Hoje ele é PCD. Então, trabalha, tem uma mente inteligentíssima, mas olha o grau. Então, mas até porque que ponto, ele não cuidou lá atrás. Gente, isso é triste. Porque você imagina, 2007 até 2022, quanto estresse crônico. Isso. É uma doença continuada. E nós somos humanos. E nós temos, sim, as nossas limitações. Nós temos, sim, os nossos limites. E a gente tem que começar a olhar mais pra gente nesse sentido, né? É a doença do... Tenho que dar conta. Tenho que dar conta. A burnout é a doença do que tenho que dar conta, tenho que fazer, uma aceleração tem o outro, mental. Tem a cobrança do outro, né? O que o outro vai pensar, o julgamento do outro, é tudo outro. E também as dele, porque ele também tem essa prioridade, viu, Ana? Porque eu acho que isso é do ser humano, do indivíduo. Porque pensa comigo, a pessoa que não entrega, a pessoa que não tem autocobrança, ela desiste rápido. Desiste. E se ela desiste rápido, ela nunca vai ter burnout. Ela pode ter uma depressão, uma frustração, uma baixa autoestima. Mas o que se cobra, ele leva o nível de estresse, de cortisol dele lá em cima, porque ele vai querer dar conta. Ele não aceita perder, ele não aceita errar. E o viver para o trabalho, né, Vera? A gente vê muitas pessoas assim, né? Sim. Eu vivo para o trabalho, né? Então, todo momento o trabalho. E aí... Eu tenho que dar conta de uma família. Como eu outro dia estava conversando com uma colega, ela está com câncer. Menina, por que você não se afasta? Olha isso, ela já está com CA, em tratamento. Ela poderia estar em casa, ela não precisava estar trabalhando. Ah, mas por que você não pede um afastamento pelo INSS? Não, doutor, eu tenho que cuidar da minha família, todos dependem de mim. Olha o dar conta, olha a cobrança virginiana, né? Eu tenho família, todo mundo desempregado, dependendo de mim em casa, e eu preciso continuar trabalhando. Se eu cair no INSS, o que eu vou ganhar lá não vai cobrir as despesas que eu preciso na minha casa. É triste, né? É muito triste. E mais triste ainda é considerar como classificar os níveis de estresse, porque essa pessoa já veio num nível de estresse muito grande para chegar numa doença dessa. Nós, como terapeutas, sabemos, né, Ana? Para chegar nisso. Para chegar nesse grau de doença, dessa doença grave. Imagine o que essa pessoa já passou na vida, e não se olhou, e não se tratou, né, com terapias, com psicólogos. Vera, quais são os direitos dos trabalhadores em relação a esse burnout?
Primeiro lugar, a pessoa precisa conseguir um afastamento pelo INSS. Se ela está diagnosticada, ela vai ser afastada de 15 a 90 dias, né? E o INSS vai reconhecer essa doença e vai afastá-la. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, afastar ela do ambiente de trabalho. Ela tem que ser afastada urgentemente do ambiente de trabalho, ter tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, entrar com medicação, dependendo do nível, do grau de burnout que ela está tendo. Terceiro passo, o que você perguntou antes, Ana? Dos direitos dos trabalhadores. Aí ela vai ser afastada. O grande problema de ser afastada é que é uma doença incapacitante. E o que acontece? A empresa, se a pessoa não puder voltar, ela deveria emitir um CAT, que é um afastamento por acidente de trabalho, porque é reconhecido como isso, como eu te falei, uma doença ocupacional. Entendi. E o que acontece quando essa pessoa volta? Geralmente a empresa não quer fornecer esse CAT, porque é um reconhecimento claro e explícito de que a doença veio do ambiente de trabalho. E aí vai gerar um dano existencial, né? E pode essa pessoa entrar com uma reclamação trabalhista e pedir esses direitos para a empresa. Então, há uma grande dificuldade dessa emissão no CAT, né, da empresa fornecer e reconhecer. Há já até uma dificuldade do INSS reconhecer também, né? O nível de burnout, reconhecer que é um burnout. Por isso que eu falei da parte bioquímica, porque a pessoa precisa estar no estado literalmente de fadiga, caindo, se arrastando para eles reconhecerem. Porque no máximo ele vai dar uma depressão. Sim. E aí, como que a pessoa vai pedir um CAT por depressão? Ela precisa de um CID de burnout para conseguir esse CAT, né? Então, é uma doença torturante para quem sofre. Por quê? Por ela ser crônica, lenta e bem oculta, fica difícil do reconhecimento e dos médicos trazerem esse direito para a pessoa, para o trabalhador. Quando bem a pessoa consegue, ela consegue o CAT, aí ela vai ser afastada e ela tem direito a ir para a Justiça do Trabalho, depois, se ela for demitida, se ela achar... dependendo do nível de existência que ela vai poder continuar a trabalhar ou não, ela vai ter que sair, literalmente, se ela vai retomar ou ela vai ter que trocar de carreira, porque muitas vezes acontece, ela não pode mais voltar para aquele ambiente. O que acontece? Ela vai entrar com uma ação trabalhista pedindo dano existencial. Esse dano existencial dá um direito a ela a danos morais e danos materiais. E aí fica a critério da justiça julgar. São todos esses direitos que ela tem. Mas você vê a dificuldade que essa pessoa vai passar até conseguir chegar nesse nível. Primeiro, passar pela barreira INSS. Tem perícia médica, tem que ser feita a perícia médica no judicial também, para reconhecer esse direito. Então, assim... é um processo, é um caso muito difícil de provar. Tem que provar através de meio esgotamento físico, esgotamento, excesso da jornada de trabalho, né? O assédio moral, que muitas vezes causa isso, assédio sexual, né? Pessoas que ficam trabalhando muitos anos sem férias, sem gozo de férias, trabalho escravo. Então, assim, são diversos tipos de direito que a pessoa pode pleitear. Vai depender do que cada indivíduo está sofrendo dentro daquele ambiente de trabalho. Mas o primeiro sintoma é afastar a pessoa do ambiente de trabalho ou do ambiente estressante. Porque às vezes ela pode não estar num trabalho, né? Ela pode estar num casamento tóxico, num relacionamento tóxico, né? E aí que tem essa parte da vida pessoal que também vai passar por isso, que aí com a terapia de você aprender a se posicionar, a escolher o que você quer para sua vida, a dar um basta muitas vezes. Isso, né? dizer não e falar não, até aqui eu preciso me permitir cuidar de mim. E cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, cada caso tem que ser olhado, tem que ser cuidado, né? Tem que ser visto. E é assim, nossa, é tanta coisa, né, Vera? Tantas realidades, né? Que você também deve ver. Sim, de ajudar. E como que a gente pode modificar, então, diante disso, o nosso estilo de vida, doutora Vera? Primeiro lugar, se autoconhecendo. Né? Em primeiro lugar, se autoconhecendo, se cobrando menos, cuidando da saúde, olhando essa parte médica, bioquímica, é essencial. Olhando o ambiente de trabalho que você trabalha, não se sujeitando, né? E procurando seus direitos. Por quê? Você está num ambiente tóxico, um ambiente de trabalho estressante, que teu chefe começa
vai buscar seus direitos, vai fazendo provas, guarda e-mail, guarda cobranças, guarda conversas de WhatsApp. E se você precisar de sair dali, troca de trabalho. Não fica nesse ambiente, que é o que eu acabei de falar dessa colega. Você prefere acabar com a tua saúde ou ficar nesse local? E buscar, sim, autoconhecimento, terapia, tratamento, práticas de educação física, né, de esporte, fazer um esporte, fazer meditação. Tudo isso ajuda. A pessoa precisa se perceber. É isso mesmo, né? Se olhar com ternura, A pessoa né, precisa Vera? se perceber. Eu, quando cheguei em Atibaia, né, em 2020, eu também estava num nível de estresse muito grande e eu achava que eu ia fazer uma transição de carreira. Olha. Por quê? Eu achava que o problema era o meu trabalho. O problema era o trabalho. O problema, às vezes, não é o trabalho. O problema é como a gente está olhando para aquele movimento. A gente está enxergando um elefante, né? O indivíduo está enxergando um elefante. E aí a terapia vem e mostra para a gente que é um ratinho. Não é verdade? Mas é como a gente se sente. É como a pessoa se sente diante do estresse, diante do problema. Por isso que cada caso é um caso, cada realidade é uma realidade. Sim, né? sim. Aí, nessa transição de carreira, eu fui olhar. Eu queria ser terapeuta. Eu falei, não, vou largar tudo, advocacia. Olha, imagina. Eu nasci para isso. Desde os 9 anos eu queria ser advogada. Amo o que eu faço. E faço com muito amor, né? Tenho essa missão na vida. E eu queria, não, vou ser só terapeuta. E eu vi que, com o direito sistêmico, você pode ser as duas coisas. Olha. Você pode ser advogada, você pode ser terapeuta, você pode olhar para a vida com carinho, com outro olhar, desde que você abra o seu mapa de visão. A PNL me ajudou muito nisso, né? O direito sistêmico, se posicionar, saber o meu lugar na vida. Cada um precisa, e nós brasileiros entramos numa vida robótica e não olhamos, não fazemos um planejamento. Arrumou um emprego, já começa a trabalhar, sai todo dia de manhã, cumpre aquela carga horária, volta para casa, chega final de semana, e a vida é isso, não faz um planejamento de vida, né? Ou vai deixando a vida te levar, e não é assim. Há necessidade de se posicionar. Quem eu sou, para onde eu estou indo, o que eu quero. Isso está valendo a pena para mim? Às vezes num relacionamento, num casamento, isso está valendo a pena. Eu quero continuar nessa vida? Eu quero continuar nessa cidade? Porque às vezes também até uma mudança de cidade, né? Melhora a vida da pessoa. E como melhorou a minha, não sei a sua, Ana, né? Que é da área da educação, que é uma área também muito estressante, né, Ana? Ser professor hoje em dia é um desafio. Com certeza. Cuidar de grandes seres humanos, lidar com personalidades diferentes o tempo todo. Então, a gente tem que buscar um lugar de descanso, de desaceleração. É importante os familiares entender também que o burnout não é uma frescura. Como eu falei, é uma doença bioquímica. E a rede de apoio, né, Vera? Sim. Como é importante a gente ter essa rede de apoio no nosso dia a dia, na nossa realidade, né? Aquela pessoa que realmente vai apoiar, que vai ouvir, que vai escutar. A primeira coisa é reconhecer que isso não é frescura. Isso. Né? Não é uma Você vê que eu estou dizendo que é muito difícil o INSS reconhecer. Porque é uma coisa crônica, como a doutora Gisele estava falando, a dermatite. Eu tenho dermatite desenvolvida, até estava prestando atenção no assunto ali, por conta de estresse. Porque o estresse leva também a ter muitas crises de dermatite atópica, né? E o que acontece? Se a pessoa não reconhece a doença do outro, como que ela vai apoiar? Como que ela vai ajudar? Tirar ela daquele ambiente, mudar a alimentação, suplementar. Muitos médicos estão tratando o burnout de categoria mais média, uma fadiga crônica, que não seja aquele que paralisou a pessoa de uma vez, com suplementação, Ana, coenzima, B12, várias vitaminas e fitoterápicos. Olha lá. Junto com a terapia. O que vai acontecer? Esse indivíduo ele pode voltar a ter uma qualidade de vida. Quantos já tiveram burnout e voltaram a ter uma qualidade de vida normal? Só que ele teve que sair do ambiente estressor. Ele teve que sair daquele ambiente estressor. E a vida seguir de um outro jeito, ele teve apoio, ele teve apoio familiar. A empresa deve colocar ele num ambiente melhor se ele voltar a trabalhar num ambiente estressor. O que é difícil, muitos já mandam embora. É raro, né, os empregadores que têm essa consciência, que mudam o ambiente estressor do local de trabalho, mas preferem mandar o cidadão embora. É aí que entra nós, né, os advogados trabalhistas, no direito
do dano existencial e dos direitos da pessoa, mas o ideal, a qualidade de vida seria essa, trazer esse tipo de tratamento psicológico, psicoterapeuta, vai fazer PNL, vai fazer coaching, vai fazer terapia. Tem muitas... Vai olhar para essa vida, e né? nós vivemos numa cidade, né, Ana? Atibaia é a cidade dos terapeutas. Aqui o que não falta então, assim, é cuidado, como é né? importante você ter a coragem, primeiro, né? De ir atrás daquilo que é importante para você, de olhar realmente, né? Com esse olhar de ternura, esse contexto da sua vida, de perceber, gente, que a vida é única. A gente precisa olhar pra gente, de ter esse tempo pra gente, né? Eu vejo que nas grandes cidades como São Paulo, né, Japão, o sistema não permite isso. E as pessoas não saem do robozinho, né, da vida robótica. E se elas não se permitirem olhar, elas querem... Tem gente que mora numa casa há 30, 40 anos, não se permite ir para uma outra cidade. Não se permite ter uma qualidade de vida melhor. Então assim, ela vai acabar doente. A vida toda dela vai ser igual, né? É não se permitir que você pode sim trabalhar com outra coisa, morar em outro lugar, mudar o cabelo, que é uma coisa mais simples do que essa, né? Então assim, é você aprender que na vida você pode sim se permitir e tá tudo bem, né, Vera? Sim. Uma parte boa que eu vejo da tecnologia é que nos trouxe essa liberdade. Se a gente tivesse menos cobrança, pudesse cobrar menos, não entrar nesse nível de estresse, ter um autoconhecimento, se planejar, você tem a tecnologia, a tua influência, porque você vê, antes a gente era tão cobrado, Ana, para ter conhecimento, para ser perfeito, para entregar. Hoje a gente está aí com a IA, gente, com o chat GPT, você não precisa se matar de trabalhar. Fizemos um programa sobre isso. Não precisamos mais, não é verdade? Então, assim, essas tecnologias estão vindo para dar mais qualidade de vida e bem-estar, para a pessoa poder ter mais tempo para cuidar da saúde física dela. Muito bem, dona Vera. Isso aí. Muito bem, né? Quanta coisa, doutora Vera Marinho aqui, falando, partilhando e passando para você esse conhecimento que muitas vezes você não sabe, né? E o quanto isso pode despertar a pessoa a realmente procurar uma ajuda, né? Sim, não realmente chegar nesse nível, não precisar, não né? Não precisar, né? Verdade, é verdade. Doutora Vera Marinho, foi um prazer tê-la aqui. Nossa, que bom, né? Ana. Tinha muita coisa para falar, mas o assunto é muito extenso, vocês me perdoem. Né? Eu trouxe o mínimo que a gente poderia trazer. E uma perguntinha final. O que a Vera Marinho de hoje falaria para aquela menina Vera Marinho lá de trás? Tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. E você conseguiu, eu acho que... Eu consegui atingir as minhas expectativas. Linda. Entre altos e baixos com o estresse que teve, com tudo que eu vivi... Tudo valeu a pena, ela conseguiu atingir o que ela gostaria. Muito bem, quanto orgulho que ela tem de você. Eu tenho mesmo, graças muito a Deus. bem. Essa menina deve ter. Deve ter, e temos muito mais para buscar, né? Muito mais para buscar e para oferecer para a humanidade, porque é essa nossa missão. E né? essa troca, né? É maravilhoso. Troca, a gente precisa perceber, né? O quanto que nós, aqui nessa jornada, a gente troca com o outro, né? Como é importante isso, né? Sim. E que inteligência artificial nenhuma vai fazer a gente sentir isso. Exatamente, né? Essa parte humanizada. Essa parte humanizada. Né? E é isso que eu disse, a tecnologia veio para nos tornar mais humanos, se a gente aprender. É isso mesmo. Né? Se a gente se colocar nessa posição. Muito bem. Gratidão pela sua presença aqui. Eu que agradeço, né? Muito acolhedor esse ambiente. Receba uma lembrancinha, um mimozinho, né? Para que você realmente continue, Vera. Eu te admiro muito, você sabe, né? A Vera também está lá com a gente no Teu Espaço, que faz um trabalho lindo, ligado também a essa terapia que ela desenvolve com as pessoas, de direcionar as pessoas, o despertar a consciência das pessoas, o acolher, né, as pessoas de um modo assim tão significativo e profundo. Que você continue, né? E como você falou, você sempre quis, né, tá aí ajudando as pessoas. Então você ajuda ou na terapia ou na sua profissão realmente, que é uma ajuda muito importante e significativa. E continue, Vera, né? Cada vez mais voando alto, cada vez mais assim acreditando em você, cada vez mais assim buscando aquilo que realmente te preenche, né? Porque é isso que faz parte da nossa vida, a gente buscar aquilo que preenche a gente. Sim, hoje realmente eu estou realizada, viu, Ana? E você é uma das contribuições que eu tive nessa cidade para realizar esse sonho.
que é contribuir com as terapias, porque as terapias é uma forma da gente direcionar as pessoas, né, para a vida e porque elas precisam olhar. Que no caso elas não estavam olhando como esse estresse. Às vezes a pessoa chega lá buscando uma coisa e não é nada daquilo. É isso mesmo. Aí eu faço esse direcionamento, aí é com ela, as escolhas são dela. As escolhas de cada assim, é um presente de Deus para mim ser terapeuta aqui em Atibaia e no Espaço Teu. Tá vendo? Nada é por acaso, né? Não. Eu também trouxe uma lembrancinha personalizada para você. Feita pelo senhor Eduardo, meu companheiro. Olha só, vamos ver. Olha, veja se você gosta. Ai, que lindo! Ele que fez. É uma coisa feita manual. Olha que bonitinho. Olha, gente, com o logo do teu, o transcender, expandir e unificar. E o meu nome, Ana Paula. Que personalizado. Personalizado, como amei. tudo que a gente faz para as pessoas, né, Ana? É isso mesmo. A gente faz um tão atendimento bonitinho. personalizado e a gente também merece. De doutora Vera Marinho para Ana Paula com carinho. Nossa, gente, amei. Agradeço o Eduardo, Gratidão, né? Por essa gratidão. missão dele também, ser um homem assim que tem nas mãos, né? O dom também de inspirar outras pessoas através desse dom Gratidão. da arte. Muito né? obrigada Agradeço a ele. pelo muito convite. Obrigada, gente, que lindo. Muito obrigada à doutora Gisele, que contribuiu muito com o assunto de Isso. dermatite. Eu gostei muito, acrescentou muito. E volte sempre, Vera. Muito obrigada. Né? Você muito sabe obrigada. que aqui Produção, eu sempre é agradeço muito também. bem-vinda, Agradeço né? a nossa audiência. Ah, é que é muito bom. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada, viu? E você que está aí nos acompanhando nesse encerramento dessa noite, desse programa tão gostoso, né? Como é bom a gente sentar com amigos e conversar, e falar, instruir, inspirar tantas pessoas, né? Eu, Ana Paula Parmesan, termino aqui o nosso Talk Coffee. Estou lá no Terapeuteando com Ana, no Espaço T, um espaço de terapias e bem-estar, com tanta coisa para vocês lá. Então curta a nossa página também, curta esse programa, se inscreva no nosso canal, na Rádio Mídia On, lá no Instagram, tantas coisas boas para você. E semana que vem tem mais. Um abençoado descanso.